Boa noite e bem-vindos. Os webinars Meia Hora de Bom Ambiente tentam abordar todos os temas que podem fazer a diferença para o meio ambiente e ouvir as vozes que se interessam e lutam pelos objetivos do desenvolvimento sustentável. Hoje temos como convidado João Camargo, licenciado em Engenharia Zootécnica, mestre em Engenharia do Ambiente e Produção Animal e doutorado em Alterações Climáticas e Políticas do Desenvolvimento Sustentável. Foi jornalista, professor de Química e Botânica na Universidade de Lúrio, em Moçambique, e técnico da Liga para a Proteção da Natureza. Ativista do movimento Climáximo e autor do Manual de Combate às Alterações Climáticas e coautor do Portugal em Chamas, como resgatar as florestas. Neste momento é investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O nosso convidado de hoje vai falar-nos sobre o mundo do trabalho no contexto das alterações climáticas. Obrigada, João, por teres aceito o nosso convite. Olá, eu preciso de conseguir ligar a minha câmara só, computadores velhos, portanto também preciso aí da ajuda para poder ver a minha cara, que agora foi pequeno. Se puderes dar aqui uma ajudinha, Alexandre. Ok, obrigado. Boa noite, obrigado pelo convite para estar aqui, é um prazer estar aqui a falar convosco. Obrigado a toda a gente que também ajudou a montar aqui a sessão e às pessoas que estão a assistir também. Tens 10 minutos para fazer a tua apresentação. Podes começar quando quiseres, ok? Queres que eu faça uma introdução ou queres fazer uma coisa mais pergunta-resposta? Ok. Não, quero que fales um bocadinho sobre o tema, à vontade, Ok. e depois no fim debatemos algumas perguntas que podem Muito vir bem, a muito bem. ficar no Facebook. Ok. Então, 2019 foi o ano com mais emissões de gases com efeitos de estufa de sempre. Bateu o recorde de 2018, que bateu o recorde de 2017, e andamos nisto há muitos anos. Na verdade, se não fosse a crise do Covid e a crise em 2008, a crise financeira, as emissões de gases com efeito de estufa nunca tinham aumentado a um ritmo tão acelerado como agora. Isto apesar de a crise climática e as alterações climáticas estarem identificadas, existir uma convenção quadro das Nações Unidas dedicada ao tema há basicamente 3 décadas, e apesar disso, o esforço para a redução destas emissões foi sempre ténue, para dizer que foi algum. Houve vários mecanismos que foram desenvolvidos teoricamente ou com a ideia de que poderia resolver-se esta crise, sendo que nós conhecemos a origem da mesma, sabemos que ela tem origem principalmente na queima de combustíveis fósseis, de petróleo, gás e carvão, mas de todas as atividades económicas que se desenrolaram à volta deste modelo energético, que é um modelo que afeta a energia por si, a eletricidade, mas também, obviamente, transportes, a agricultura, toda a economia foi construída à volta deste modelo energético, apesar de, obviamente, sempre termos conhecido alternativas energéticas, umas que nós já usávamos desde a pré-história, outras que foram sendo descobertas entretanto. E também com estas ferramentas que foram sendo desenvolvidas para poder ser resolvida a crise climática, que nenhuma delas funcionou, porque, na verdade, as emissões nunca pararam de aumentar, excepto por acidentes, isto é, na crise de 2008 e agora na crise do Covid. Portanto, o comércio de emissões de gases com efeito de estufa, os offsets de carbono, o próprio Acordo de Paris, saiu há poucos dias um somatório daquilo que são as propostas de cada país e o somatório das mesmas,
E ao contrário do que nós sabemos que é necessário fazer em termos de corte de emissões de efeito de estufa, em vez de 50% de corte de emissões até 2030, os países comprometem-se a fazer um corte de 1%. Portanto, há aqui um enorme problema. É o maior problema, provavelmente, que a humanidade já enfrentou de forma consciente e coletiva, esta crise. E, portanto, um relatório de 2018 do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, na sucessão da crise do Acordo de Paris, informou-nos que nós precisamos de cortar 50% das emissões de gases com efeito de estufa à escala global até 2030 em relação a 2010. Estamos a falar aqui de um período muito curto e isto significa, na verdade, a maior revolução produtiva, se não técnica e social e política, em que a humanidade já uma vez viveu. E tem inúmeras facetas. Primeiro temos, obviamente, o enorme poder instalado que se baseia neste sistema de produção. Os proprietários, os donos de um sistema que está montado assim há décadas, de produzir e de incentivar o consumo com base nesta capacidade produtiva. E, por outro lado, um enorme conjunto de pessoas que, obviamente, põem este sistema a funcionar. Estamos a falar de centenas de milhões de trabalhadores só na fase direta, isto é, empregados no setor dos combustíveis fósseis, quer na fase de produção, quer na fase de refinação, quer na fase de distribuição, quer na fase de venda direta. E estamos a falar depois, obviamente, de milhões mais outros trabalhadores que vivem em setores, que trabalham em setores contíguos a este. Portanto, foi montada esta economia e, obviamente, foram precisos trabalhadores para pôr este modelo económico com estas fontes energéticas a trabalhar. O que significa que, além de outros problemas, temos, obviamente, a questão do emprego como um vetor principal da crise climática. Por isso mesmo, em Portugal, como em outros países, existe uma campanha de empregos para o clima. Essa campanha de empregos para o clima é uma articulação entre movimentos sociais ligados à justiça climática e também o mundo sindical, alguns sindicatos que estão a participar neste processo. Já produziu em Portugal, podem ver no site, empregos-clima.pt, já produziu primeiro um pequeno livro, depois um primeiro relatório em 2017 e agora vai apresentar um segundo relatório que estima que sejam necessários para os cortes que é preciso fazer até 2030, criar cerca de 200 mil novos postos de emprego. Entre aqueles que são os empregos destruídos e os novos empregos. Uma das características importantes da perspectiva política desta campanha está a ideia de que os trabalhadores diretamente afetados, isto é, aqueles dos setores que têm de ser desestruturados, aqueles setores que estão diretamente ligados à fonte desta crise climática, estes trabalhadores devem ser prioritariamente convertidos nos novos trabalhadores. Obviamente, são precisos muito mais trabalhadores do que aqueles que estão só no setor dos fósseis, e em Portugal o setor dos fósseis não é gigantesco, embora haja outros setores que também sejam afetados. E, portanto, neste processo, estima-se que, em termos líquidos, haja cerca de 200 mil novos empregos, incluindo, assimilando aqueles trabalhadores cujos empregos são destruídos. Isto, obviamente, também entra numa perspectiva global, por exemplo, na ideia de Green New Deal, que surgiu principalmente nos Estados Unidos, com Alexandria Ocasio-Cortez, mas depois foi se tornando mais banal em todo o Partido Democrata, embora com variantes diferentes daquilo que pode ser este programa, um programa de obras públicas
de criação massiva de emprego público, uma espécie de corpo público de execução desta transição energética, como um projeto dos Estados. Obviamente que depois a versão que existe hoje com o Joe Biden não é ele rejeita a ideia de Green New Deal. A Europa não fala em Green New Deal, fala em European Green Deal. Já faz também uma adaptação. Nenhuma delas é suficiente em termos da ambição para os cortes necessários, nem no tempo, nem no volume dos cortes, mas são, obviamente, um avanço em relação à situação anterior, em que nem sequer se falava desta circunstância. E, por outro lado, temos uma realidade que já está a acontecer, que é, em vez disto ser um processo politicamente mediado, que tem atores, principalmente o mundo do trabalho, deveria ser um ator central, não só recebendo ordens do que fazer, mas determinando, na medida do possível, aquilo que é o seu futuro. A verdade é que já existem setores que estão a ser desmantelados. Aqui em Portugal, em concreto, estamos a falar da Central de Sines, da Central do Pego, estamos a falar mais recentemente da refinaria de Matosinhos, da Galp. Estamos a falar de setores que, infelizmente, não aconteceu aquilo que, como as campanhas de empregos para o clima preconizam, se chama um projeto de transição justa. Isto é, não houve um processo mediado, os trabalhadores não foram detidos nem achados, há uma decisão unilateral que é imposta pela empresa aos trabalhadores e depois, eventualmente, pode ser até apoiada pelo Estado. E a verdade é que existe uma diferença abissal entre aquilo que, teoricamente, é uma transição justa e empregos climáticos e o que, na prática, está a ocorrer, que não é a transição que nós precisamos, porque, na verdade, as emissões não param de aumentar e, quando param, é por acaso. E, por outro lado, não tem em conta os trabalhadores, o que coloca um mundo gigantesco, que é o mundo do trabalho, perante uma situação em que não se sabe e não está claramente posicionado, pelo menos com um enorme acordo, em relação à sua atitude em relação a esta situação, porque ela é tão diversa de contexto para contexto e é adversa em muitos dos contextos. Nomeadamente, se o mundo do trabalho é passivo em relação à transição, se é ativamente promotor da mesma e até motor desta transição, ou se torna adversa à mesma. O que vai variando de caso a caso, porque a verdade é que estas campanhas precisam de muito mais força do que aquela que têm, e a própria ideia de Green New Deal ou de European Green Deal é muito recente, e não leva, se calhar, a urgência daquilo que nos diz a ciência hoje, que é a necessidade de, em 9 anos, cortar pelo menos metade das emissões de gases com efeito de estufa para ter alguma possibilidade de manter o aumento da temperatura abaixo de 1,5 graus Celsius até 2100. E, portanto, obviamente, temos algumas certezas e muitas dúvidas, obviamente, de todo este processo. Vivemos numa situação totalmente nova para o mundo inteiro e para o mundo do trabalho também, e a atitude do mundo do trabalho será bastante importante no determinar de como esta transição ocorrerá. Se calhar, como pontapé de saída, ficávamos por aqui. Ok. Muito obrigada pela tua abordagem. Eu vou fazer algumas perguntas, já temos algumas perguntas no Facebook, mas eu gostaria de colocar um tema específico em debate. Quando falas na tua apresentação de reconversão dos empregos provenientes das empresas poluidoras, estamos a falar basicamente em reconversão profissional. A minha pergunta é, como é que nós devemos agir? É mais lógico fechar as empresas poluidoras e requalificar as pessoas à medida das necessidades? Ou devemos, pelo contrário,
apostar primeiro na requalificação, e eu quando estou a dizer na requalificação não é das pessoas que trabalham nas empresas poluidoras, é de toda a gente, e deixar que sejam as próprias pessoas a requalificar por dentro as empresas. Porque é que eu pergunto isto? Porque não estou a pensar apenas nas empresas poluidoras, as grandes empresas poluidoras, mas em toda uma miríade de pequenos serviços técnicos, de microempresas, pequeno comércio, todo o tipo de estruturas que, no fundo, todos nós contribuímos, seja em pequenas ou em grandes empresas, todos nós contribuímos para essas emissões. E quando estamos a falar num corte brutal, eu faz-me um bocadinho de espécie de falar apenas nas grandes empresas poluidoras, porque essas vão acabar de alguma maneira por fechar, não há alternativa, porque as pessoas estão a virar-se para outros contextos. Agora, a minha pergunta é preferível nós focarmos primeiro nesse contexto mais restrito, ou abordarmos de uma maneira mais abrangente a requalificação profissional, ou melhor, não é a requalificação profissional, é a requalificação ambiental de todas as pessoas que trabalham? Bem, neste caso, como na maior parte dos casos, há questões estratégicas e há questões logísticas. Eu acho que não há nenhuma dúvida que a prioridade tem que ser os grandes setores poluidores, porque a verdade é que as pessoas nos outros níveis de emprego não têm a condição de cortar emissões se as grandes centrais, as grandes emissoras continuarem a fornecer, por exemplo, eletricidade a partir de carvão. Portanto, se eu não, enquanto a grande fonte, a ideia, o problema é que se criou um sistema bastante monopolístico que domina, são os grandes sistemas energéticos que dominam todo o mercado de produção e distribuição. Pois às vezes, quando muito, eram separados, como foi, por exemplo, o caso da EDP e da REN, quando foi privatizada, mas continuavam a dominar tudo. Portanto, enquanto a EDP estiver a fornecer eletricidade a partir de carvão ou gás natural, a verdade é que toda a gente, faça o que quiser à escala, enquanto estiver a usar eletricidade, não tem nenhuma opção. Esta é uma das questões pelas quais os grandes sistemas são prioritários na mudança. O que não quer dizer que nos outros setores não possa acontecer isso. Mas também não devemos iludir-nos em relação a uma enorme disponibilidade que está na mão das pessoas para agirem de forma individual, especialmente nestes grandes contextos. Nos contextos mais pequenos é um pouco diferente. Porque a verdade é que nós não vivemos num sistema em que nós possamos, por exemplo, escolher de onde é que vem a nossa eletricidade. Nós não recebemos, não há... há alguns projetos piloto que têm tido até sucesso, mas que ainda são bastante nicho, e o problema é que não podem ser nicho. Não têm a escala, basicamente. Para terem escala, eles precisam de, obviamente, um enorme apoio. E por isso mesmo também acho que por motivos, obviamente políticos, mas também por motivos práticos. A razão pela qual o Estado tem que ser um ator importantíssimo, o Estado, a União Europeia, as grandes fontes de capital, têm de ser elas porque são as únicas que têm os meios para produzir, para poder incentivar essa mudança na velocidade e na dimensão tão gigante que ocorre. E isto é um problema, obviamente, porque passaram os últimos 30 a 50 anos a caminhar no sentido contrário, de se afastarem, de entregarem as coisas nas mãos de outrem. Eu tenho aqui uma pergunta engraçada que vai ao encontro de... É o Pedro Lamas de Oliveira que pergunta qual é a vossa experiência com a empresa Copérnico versus EDP no que diz a respeito à nossa escolha de fornecedor. Eu suponho que estarias também a falar um bocadinho desse projeto piloto, não é? Em Portugal, a Copérnico é a principal referência. Em Espanha também existem muitas cooperativas. Existe um movimento cooperativista em várias áreas de atividade económica, um pouco por todo o mundo.
mas nunca lhe foi permitido ser uma coisa massiva, só foi permitido que estes projetos, pelo menos historicamente, não quer dizer que agora o contexto não seja diferente, porque só lhes foi permitido existir enquanto eram irrelevantes, porque a partir do momento em que atingiam alguma escala, eram oprimidos pelos grandes sistemas energéticos, fossem eles privados ou públicos. E nesse sentido, o que existe hoje é uma janela de oportunidade, mas a Copérnico pode ter algumas soluções técnicas, mas não tem uma grande solução política, a não ser que toda a gente fizesse cooperativas. E há outra questão importante sobre a quantidade de emprego criado, sobre a qualidade do emprego criado, que é se há algum sentido, mesmo com este enorme apoio público, em transformar o sistema energético como ele existe hoje num sistema exatamente igual ou relativamente parecido, gigantesco, com grandes sistemas de produção e grandes redes de distribuição, só que de fonte renovável, ou sistemas muito mais granulares, muito mais descentralizados, e o que indicam as principais investigações que existem nesse campo até agora é que não só é mais eficiente estes sistemas mais pequenos, como cria muito mais emprego. Não só na fase de gerar os aparelhos, os materiais, como na manutenção. A segurança será outra. Como na manutenção. Não quer dizer, quer dizer, existe uma rede gigantesca que pode servir talvez como backup, como o apoio. Mas a verdade, em todos os sentidos, é que nós também precisamos reduzir o nosso consumo energético. Mas isso já é o passo seguinte da conversa. Ok, então tenho aqui mais duas perguntas. Primeiro, quais as áreas em que devemos apostar para os empregos verdes terem mais impacto? E depois, como é que nós conseguimos fazer a transição e criar esses empregos sem termos uma crise social durante a transição? São duas perguntas do Alexandre Jesus. Então, a questão da crise social durante a transição, acho que é um pouco... Ela é importante, mas redundante, no sentido de que nós já vivemos numa crise social, vivemos numa crise de emprego há muitos anos, que não tem a ver só com a quantidade de emprego, mas também com a qualidade do emprego. E com a qualificação. Obviamente, há um sistema de formação e educação que é vocacionado para uma sociedade, pronto, como não há assim grandes regras, a formação é bastante ampla, o que pode criar alguns problemas em termos de depois disponibilidade. Mas isso eu acho que é pouco relevante, porque o mais importante é que, de facto, houve uma degradação muito importante. Vai haver ainda mais problemas agora por causa do Covid, e quando ultrapassar estas fases de layoff, etc. E assusta-me um pouco ouvir as pessoas a falar de recuperação como o grande desígnio. Porque o que nós precisamos como grande desígnio é a transformação. Porque, Covid ou não Covid, continua a existir uma crise gigantesca, que é a crise climática, que tem uma abordagem muito sistémica e que a resolução dessa crise implica uma criação massiva de emprego e, portanto, a ideia de que se pode apostar na recuperação nos mesmos moldes é absurda. E a verdade é que se falou muito da recuperação verde, em alguns casos, mas até no plano de resiliência do governo, faltam claramente, quer dizer, não é faltam claramente, é um menu de... não tenho respostas tem algumas coisas interessantes, não tem respostas concretas. Mas a dimensão do que é previsto, mas uma vez mais estamos a entrar... Isto é uma contra-onda histórica, porque os últimos 30 anos foram de tirar o Estado e tirar os governos desta ação direta na como a sociedade funciona, nomeadamente o sistema energético e transportes. E agora é preciso dessa ação, porque pequenos agentes atómicos individualizados
a abordar não podem resolver o problema. Basicamente, a análise tem que ser feita na totalidade, na globalidade do sistema e não em pequenos clusters. Claro. Né? Mas fazer a análise do sistema. vou tentar mais uma vez responder, depois a coisa começa a variar um bocadinho. A verdade é que nós precisamos de criar milhares, centenas de milhares de empregos nesta transição. Mas há pessoas qualificadas e as pessoas estão qualificadas? Claramente, não só dos setores que já trabalham em áreas afins e que vão, por exemplo, os setores que têm que ser reconvertidos. É mais fácil reconverter essas pessoas para os setores de Em alguns casos, sim, mas depois há problemas também geográficos, às vezes as coisas não são geograficamente nas mesmas zonas onde querem. Não é viável. Temos um problema que foi, a sociedade foi toda empurrada para o litoral, e, portanto, a ideia de fazer uma dispersão da produção energética também implica também uma dispersão das pessoas. Tudo isso implica um nível de planeamento e programação ao qual os Estados foram privando até da capacidade operacional de fazê-lo. Mas é exatamente aqui que reside uma oportunidade. Uma oportunidade que é, perante uma crise tão monumental, a capacidade de articulação de ideias claras politicamente e operativas é importantíssima, porque só elas é que poderão, neste momento, fazer essa modificação. E por isso mesmo, o mundo do trabalho organizado, que obviamente se habituou também a um contexto muito mais de negociação do que de confronto, em outros momentos históricos, o mundo do trabalho fez um confronto à escala histórica, aliás, provocou a ascensão de dos movimentos do socialismo, de todo o mundo do trabalho. O mundo sindical não existia, não era? O trabalho eram pequenos agentes e que começaram a agrupar-se e que mudaram, de facto, até a própria estrutura dos Estados, a existência de Estados sociais, que são salário indireto, a existência de saúde pública, etc, etc. Essa força precisa de ser recuperada também, não é a única, mas seguramente é uma força importantíssima, porque o destino dessas próprias pessoas está no meio desse processo. E as pessoas estão cientes de que a mudança tem que ser feita especificamente porque nós estamos numa crise climática. É que eu vejo muito desconhecimento no meu dia-a-dia. As pessoas não sabem, sabem pouco e não têm interesse, que é uma coisa que faz um bocadinho de confusão. Nós estamos a chegar às 22 horas, ainda temos uns 4 minutinhos para falar, mas basicamente isso não há um desconhecimento e uma falta até de as pessoas de tempo, de motivação e de vontade para aprenderem um bocadinho mais sobre isto e para se interessarem mais sobre o assunto. Há vários problemas associados com isto. Há uma hiperabundância de informação, há uma complexificação de informação, nem toda devidamente fundamentada. Há negacionismo ativo, que foi o que dominou durante décadas, que agora já não tem força, mas que, mesmo tendo sido derrotado na ideia de negar a existência de alterações climáticas, hoje, por exemplo, entretém-se a inventar maneiras de evitar fazer o que tem que fazer. Agora as empresas petrolíferas todas anunciaram que vão ser carbono zero a dada altura. Mas como é que elas anunciam que vão ser carbono zero? Não é cortando as suas emissões, é dizendo que vão plantar árvores em todo lado, como se o offset funcionasse. Elas já prometeram, as principais 6 prometeram plantar mais área do que aquela que há disponível no mundo. Isto é, essas forças não fazem parte da solução. Elas fazem parte do problema e, se calhar, não há maneira de evitar fazer esse confronto e também é normal que tenhamos medo desse confronto, porque esse é um confronto histórico importantíssimo, mas é o momento em que nós nos encontramos e é o problema com o qual nós temos de lidar. E é difícil, e obviamente toda a gente tenta sempre arranjar uma maneira mais simpática, menos confrontativa, mais fofinha
de abordar um problema desta dimensão, mas não há curtos-circuitos, não há atalhos, e a retórica não substitui a física. E nesse sentido, por exemplo, as mobilizações que ocorreram em 2018 e 2019 foram muito importantes porque trouxeram o tema pela primeira vez em grande volume para a discussão pública, apesar dele estar lá latente durante décadas. Desde quando aparecia na altura das COPs, etc., ou quando houvessem grandes fenómenos naturais. Mas o que é preciso, de facto, é recuperar aquela dinâmica e conseguir articular aquele movimento que existia e que está um pouco mais latente também por causa de todo o Covid, e dar também uma ligação muito mais forte com setores como o mundo do trabalho, especialmente aquele mais diretamente implicado neste problema, nomeadamente os setores que serão diretamente afetados na transição energética. Porque se estes setores estiverem abertamente em oposição a este processo, e muitas vezes ele está a ser injusto para eles, portanto não é irracional estarem a opor-se, então teremos um duplo problema. E por isso é preciso também... As instituições habituaram-se e foram criadas em outros momentos históricos. Agora nós estamos em novos momentos históricos em que as instituições novas e velhas vão ter que se mudar muito. E esperamos conseguir ter a força para isso, porque de facto é o tempo em que é preciso e em que é possível ainda fazer. Ok, João, nós somos só meia hora de bom ambiente e já passámos uns minutinhos, mas também começámos mais tarde com alguns problemas técnicos. Portanto, vamos ficar por aqui. Obrigado. Eu agradeço muito a tua intervenção. É sempre interessante ouvir falar de problemas, temas específicos e que dizem respeito a toda a gente. E havemos ter a oportunidade de falar noutras ocasiões sobre este tema do futuro do trabalho, até porque temos muitos outros pormenores associados importantes, como a diferença, as grandes deslocações que são necessárias, o teletrabalho, todas as implicações das mudanças que estão a ocorrer neste momento, que são extremamente importantes e que têm pano para mangas para nós falar. E a ameaça permanente do desemprego e dos baixos salários. Claro. Há muita coisa que há para falar relativamente a isso. E há muita coisa para fazer. Há muita coisa para fazer. Havemos de ter ocasiões para voltar a falar nisto. Muito obrigada. Obrigado. A todos os nossos ouvintes, obrigada por nos acompanharem. Já sabem que o vídeo estará disponível no Facebook e no YouTube. Podem visualizá-lo em diferido, deixar os vossos comentários, que serão devidamente acompanhados e respondidos pelos intervenientes, muitas vezes, e pela Zero. Agradeço a todos, muito obrigada. Obrigado. Uma boa noite. Também.